Você está prestes a conhecer o único Deus que responde às suas orações. O único Deus que interage com você o tempo todo. Esse é o Deus do reino dos céus, aquele ao qual Cristo se referia há mais de 2000 anos. E você, está preparado para essa verdade? Você quer realmente se libertar? Então, vem comigo. Eu vou colocar você frente a frente com a verdade. Chegamos ao vídeo que vai tratar a respeito do terceiro tipo de Deus. Aquele Criador pessoal, íntimo, aquele Criador do reino dos céus, que interage com você o tempo todo, 100% do tempo. É esse tipo de Deus ao qual Cristo se referia e chamou de Pai. Então a gente vai entender tudo isso. Então fique preparado, abra sua mente, esteja pronto para os novos conhecimentos, para a nova verdade, porque essa verdade realmente vai lhe libertar. É por isso que Cristo fazia tanto questão de dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a verdade estivesse sendo ensinada da forma correta e tivesse sendo praticada pela população, seria uma maravilha. O mundo estaria perfeito, sem problemas, sem crimes, sem privações, sem dificuldades, sem absolutamente nada de ruim. Mas observe que enquanto mais o tempo passa, mais as igrejas estão entupidas de pessoas e mais problemas a sociedade tem. A corrupção anda solta, a violência nem se fala, os problemas sociais aumentam a cada dia, as pessoas estão cada vez mais cheias de problemas, de privações, de necessidades, de corrupção, de prostituição, de tanto problema aí a céu aberto. Então isso significa que a verdade, das duas uma, ou não foi ensinada ou o povo não assimilou isso. Então a gente vai mostrar aqui por que é que Cristo dizia: vocês não entram no reino dos céus e nem deixam o povo entrar. E esse vocês, eles se referiam justamente àqueles que eram responsáveis por salvar o povo, por ensinar a verdade ao povo. Só que essa verdade nunca foi ensinada, nunca mesmo. O único que trouxe essa verdade para o povo foi Cristo. Ele trouxe essa verdade palavra por palavra, tintim por tintim. Só que de lá para cá pegaram essa verdade, deturparam-na e aí entregaram ao povo de uma maneira que o povo segue dogmas e preceitos que só beneficiam aqueles que estão fazendo do povo uma espécie de massa de manobra. Venha para cá e assim por diante. Antes da gente entrar no vídeo propriamente dito e falar diretamente do Deus do reino dos céus, a gente precisa lembrar um pouco dos outros dois tipos de deuses, dos outros dois vídeos, só para sintonizar o assunto neste vídeo. Então vamos lá, o primeiro tipo de Deus, do qual a série fala, são 3 tipos. Então o primeiro tipo de Deus é o Criador cósmico, aquele que fez todo o universo, todo o cosmos, tudo que existe, inclusive você, o ar que você respira e tudo. Esse tipo de Deus é um Deus que não responde às suas orações, é um Deus que age através de leis diretamente, as leis da física, da química, da biologia, da ciência, tudo pertence a ele. Do jeito que funciona em um canto, funciona em todo o universo, de um modo geral. Esse Deus não ama diretamente as pessoas dentro do conceito que a gente entende por amor. Ele não perdoa, mas também não castiga. Ele não tem raiva do ser humano, não tem ira, não tem ódio. Ele não manda matar ninguém. E ele não entende as catástrofes da vida como problemas, como ruim. Porque para ele tudo faz parte do seu processo de evolução. Esse Deus não criou os céus e a terra em 6 dias e descansou no 7º. Não. Esse tipo de Deus, o Deus cósmico, ele não descansa nunca. Ele trabalha sempre num eterno presente. É por isso que ele é infinito. Ele nunca teve início, nem nunca terá fim, porque ele vive no eterno presente. E você
faz parte de Deus. Não adianta, nem pode, nem é possível você sair para nenhum canto para encontrar esse Deus, porque esse Deus é o único tipo de Deus que está em todo canto ao mesmo tempo. Então você já faz parte desse Deus, não pode sair dele para encontrá-lo. Então você faz parte já do Deus cósmico. Então entenda isso, o primeiro tipo de Deus é um Deus que para a gente é meio incompreensível. Ele é uma espécie de usina criadora de vida. Ele é uma fonte eterna de vida, de galáxias inteiras, de estrelas, de tudo que está sendo renovado no universo hoje. Tudo que está acontecendo hoje é por intermédio das leis desse Criador, o primeiro tipo de Deus. O segundo tipo de Deus é o Deus bíblico, que nós falamos no vídeo anterior. É uma raça de seres inteligentes, extraterrestres, que chegaram aqui na Terra e desenvolveram o ser humano. E como este ser humano vem a partir desses deuses, né, desses seres, os tratam, os chamam de deuses. A Bíblia fala em um Deus só, eu também expliquei por que é que isso acontece no vídeo anterior. Então, e esse Deus é o Deus que criou a raça humana, pegou uma raça já existente aqui na Terra, em um estado ainda primitivo de evolução, chamado de Homo erectus, e transformou esse ser, essa raça que existia aqui, em um ser inteligente, inserindo nesse ser o seu DNA. Ele fez isso porque precisava de uma mão de obra terrena, daqui da terra mesmo, para extrair ouro, prata e outros minerais que eles precisavam para utilizar em seu planeta. Então esses deuses são deuses semelhantes a gente, porque tem raiva, ira, tem ódio, tem ciúmes, mandam matar, castigam. Então estes seres sim, castigam. E não é um só Deus, como está na Bíblia, porque eu também expliquei por que é que aqui e os países que são cristãos, tem alguns países que acreditam em Deus só, todos eles vêm a partir de um único viés, né, de um único início. Então, assista o vídeo 2 que você vai entender tudo isso direitinho que está explicado lá. É o segundo tipo de Deus, uma raça de seres inteligentes que desenvolveram a raça humana e muitas outras coisas que nós temos aqui na Terra. É lá onde você vai entender o que significa construir os céus e a terra, não o universo como a gente entende por céu e terra. E hoje nós vamos falar do terceiro tipo de Deus. Então só existem esses três tipos de Deus. Só existem esses três tipos de deuses. E hoje nós vamos falar do último tipo. E na continuação da série a gente vai falar de uma situação chamada Santíssima Trindade, onde esse tipo de Deus de hoje entra como uma das pessoas da Santíssima Trindade. Porque esse tipo de Deus de hoje é um Deus pessoal, único, seu, onde você também faz parte dessa Trindade. Você vai entender algo fantástico, que ninguém nunca lhe explicou dessa maneira. Então vamos lá. O Deus pessoal, o Deus do reino dos céus, não é um ser nem semelhante ao primeiro tipo de Deus, muito menos semelhante ao segundo tipo de Deus. Ele é um princípio criador, é apenas um princípio criador, é algo que vai do início ao fim de todas as coisas. Você já viu essa expressão? Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. E realmente é, mas é esse Deus. Esse Deus é o princípio e o fim de tudo que você coloca em ação sem perceber. Suas ideias, seus pensamentos, seus projetos. Quando você concebe a ideia, o princípio criador, esse tipo de Deus, o terceiro tipo de Deus, entra em ação. Ele entra em ação para materializar aquilo que você quer, para criar uma nova realidade na sua vida. Então ele começa a entrar em ação e aí ele faz semelhante ao útero, né, materno. O útero materno, alguém vem, coloca uma sementinha, uma sementezinha lá no útero materno, lá ele fecunda um óvulo e no útero tudo que é importante e necessário para aquela criança se desenvolver acontece naturalmente. Ali existe um princípio criador
aquele que toma conta de todo o seu corpo, de toda a sua vida, que mantém o seu coração batendo, você respirando, seus órgãos funcionando. Então esse Deus também desenvolve a criança que foi fecundada ali e entrega aos pais, entrega ao mundo um ser totalmente novo. Ou seja, ele materializa uma realidade, materializa uma vida nova. Então a função desse Deus é essa, é apenas essa, além de manter você vivo, claro, né, o óbvio, aí ele também desenvolve as vidas que são fecundadas nele. É necessário que haja essa fecundação. E sabe quem é que faz isso? Você. Você vai aprender isso no próximo vídeo, no vídeo que trata da Santíssima Trindade, onde você é uma das pessoas mais importantes, se não a mais importante para o seu sucesso, para o seu êxito, a mais importante para a sua vida, porque tudo no seu sucesso, no seu êxito, depende de você, e você vai aprender isso no próximo vídeo. Então, esse Deus tem a função semelhante também à terra. A terra precisa que alguém a fecunde para que ela brote uma vida útil para aquele que a fecundou. A espécie ou a exemplo de um agricultor. O agricultor limpa a terra e pega uma sementezinha e planta ali. E a terra vai tratar de desenvolver aquela semente até que aquilo cresça e dê os frutos inerentes a ela, a semente que foi plantada ali. Então o Criador do reino dos céus é esse tipo de Criador, é uma força, um poder que cria a vida, no seu caso, dentro de você. Ele funciona no seu subconsciente, na sua mente subconsciente e nesse pedacinho de vida em todas as células. Em todas as células, juntando tudo, cria o Criador pessoal. Ele vive particularmente falando de um termo que se tornou popular de reino dos céus. O que significa isso? Morar no reino dos céus é morar num lugar escondido, um lugar secreto, que ninguém sabe, a não ser o dono daquele lugar, que nesse caso, em se tratando disso aqui, é você. Nesse contexto, nesse sentido, o dono disso, entre aspas, é você. É você quem decide o que é que vai ser fecundado lá ou não. Quando alguém perguntou a Cristo, por exemplo, onde é o reino dos céus? Onde fica o reino dos céus? E ele disse, o reino dos céus não é um lugar que você pode dizer, está aqui, está acolá. Não. O reino dos céus é um lugar que fica no secreto, num lugar secreto. E onde foi que ele disse que era esse lugar? Dentro de você. Ele disse, você é o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o lugar onde está se formando, onde está desencadeando todo o processo do princípio criador. É ali que está. E isso acontece dentro de você. Como é que você acessa esse Deus? Você vai aprender isso no próximo vídeo, mas eu vou já aqui adiantar alguma coisa para que você entenda. Você acessa esse reino dos céus, esse princípio criador, através de 4 linhas, através de 4 vias. Seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos e a meditação. É através desses 4 princípios, fatores, que você acessa esse Deus. O problema está justamente na falta de conhecimento. E como as pessoas não têm conhecimento, não sabem o que é que manda lá para esse lugar, para o reino dos céus. Então ficam mandando para lá pensamentos negativos, emoções e sentimentos negativos, e muitas das vezes nem faz meditação. Quando faz meditação é sobre um tema vago, não tem nada a ver com a sua própria salvação, com o seu próprio desenvolvimento, com o seu êxito, com o seu sucesso. Então entenda esse detalhe. Esse reino dos céus existe, vive dentro de você, dentro da sua própria mente, dentro do seu próprio ser. Você é a parte visível deste ser maravilhoso chamado Criador do reino dos céus, aquele que salva você. O primeiro tipo de Deus não responde às suas orações, porque ele é universal, ele é o cosmos todo, totalmente. Você já é ele, então não tem como ele responder, ele age através de leis.
O segundo tipo de Deus interage com o ser humano, mas quando eles estão aqui na Terra, e nesse momento eles não estão aqui na Terra. Nenhum dos três que faz parte diretamente do segundo tipo de Deus está presente aqui na Terra. Os dois principais que interagiram com a humanidade e que criaram a humanidade, né, o geneticista e o irmão dele, e o pai, estão no planeta deles. Eles, quando estavam aqui, respondiam diretamente às pessoas, mas não a todo mundo. Não era todo mundo que orava e recebia a resposta. Eram apenas aqueles que eles escolhiam para determinadas funções. Então, aos profetas, eles respondiam aos reis, aos generais, aquelas pessoas que eram escolhidas e promovidas por eles, eles tinham um contato relativamente direto, fosse através de intuição, de pensamento, de iluminação, de inspiração, ou diretamente através de um profeta ou não, né? Então eles interagiam, mas quando eles estavam, e não era com todo mundo. Então é por isso que tem o problema da pessoa rezar para Deus, orar para Deus e ele não responder, porque a pessoa está pensando, né, está agindo como se estivesse falando com esses deuses diretamente. E atualmente eles não estão na Terra. Tem alguma coisa desses deuses aqui, tem descendentes deles, eu falei sobre isso no segundo vídeo, então corre lá e revisa o vídeo, vê novamente. Esses deuses, existem deles aqui também, mas não deuses, existe aqui o que a gente chama aqui de anjos caídos, né? Eles estão aqui, hoje as pessoas os tratam como demônios, que não é bem o termo adequado para isso. Depois eu vou fazer um vídeo só para explicar essa nomenclatura, inclusive vou falar do nome desses deuses. E existe esse tipo de Deus agora, né? Que é o Deus, o terceiro tipo de Deus, é o Deus que sim, esse responde a sua oração, porque ele está dentro de você. Quando você clama por uma resposta, é esse tipo de Deus. Só que tem um segredo nisso, um segredo incrível nisso, que muita gente não sabe, e por não saber, não controlam, não policiam, por assim dizer, as suas emoções e os seus sentimentos e os seus pensamentos, e aí fica mandando para lá, né, para o reino dos céus dentro de você, todo tipo de emoção negativa, todo tipo de pensamento negativo e todo tipo de sentimento negativo. E isso vai se criando dentro de você, vai sendo plantado no seu subconsciente e uma hora isso se materializa na sua vida. É por isso que tantas pessoas passam por tantas desgraças, por tantos eventos ruins para elas. Porque elas não têm esse controle, não têm primeiro o conhecimento e depois não têm o controle sobre ele, não sabe como lidar com isso. Você vai aprender sobre isso na próxima semana, no próximo domingo. Você vai aprender como isso no vídeo de domingo. Então fique ligado, porque é um vídeo que você vai aprender a interagir dentro da Santíssima Trindade, porque você é uma dessas pessoas, e aí você vai ter o controle da sua vida. Porque esse Criador do reino dos céus, né, esse Deus ao qual Cristo se referia, é o único tipo de Deus que pode salvar a sua realidade, mudar a sua realidade, renovar, transformar, fazer tudo o que você precisa especificamente. E ele, agora, para isso, ele precisa de uma pessoa instruída, precisa de uma pessoa esclarecida, uma pessoa que tem amor próprio, interesse em mudar, uma pessoa que haja de forma consciente. Senão, o que é que acontece? Acontece igual à terra. Quando um agricultor não planta nada na terra, o que é que acontece? A terra brota mato, brota capim, brota espinhos. E não é isso que serve ao agricultor. Né? O agricultor precisa limpar tudo isso. Eu ensinei isso na série anterior, né? Lei da Atração Consciente e Definitiva, o passo mais importante. Está lá, eu vou dar uma revisada agora nesse próximo vídeo, quando a gente falar da sua pessoa dentro da Santíssima Trindade. Então esse Deus, quando alguém perguntou a Cristo, ele dizia assim: o Pai a ninguém julga, ele dá esse direito ao Filho. Então ele dá esse direito a você, é você que tem que julgar o que é que você quer na sua vida, o que é que você quer ver presente na sua vida. Qual é a realidade que você quer ver presente na sua vida? É você quem julga, é você quem escolhe quem é aquele que você quer se tornar.
né? Então, isso ele vai providenciar para você. Como as pessoas não sabem, as pessoas plantam qualquer coisa, plantam emoções negativas e meio mundo de coisa. E isso aí também é reproduzido, porque ele não julga. Ele é que nem a terra, ele é que nem um útero. O útero, por exemplo, ele não julga aquela sementezinha que vai para lá fecundar o óvulo, ele não julga de quem é aquela semente, se é a semente certa, se é da pessoa certa, se é da religião certa, ele não julga. Chegou lá, a tendência é fecundar, porque faz parte do processo natural, é a função dele. Então a terra também é assim, ela não quer saber se o agricultor está colocando uma semente de milho ou uma semente de comigo ninguém pode, por exemplo, uma planta venenosa, ela vai fecundar, ela não julga, porque o que ela entende dentro do processo natural é que aquele que está fazendo isso é a pessoa certa e escolheu por sabedoria, por conhecimento, ele está plantando isso porque ele quer colher isso. Então, ele promove isso, né? Ele desenvolve isso dentro da sua vida. Então, esse é o Criador, o seu Criador, esse é o Criador que responde às suas orações, é o terceiro tipo de Deus, é o Deus que interage diretamente o tempo todo para você. E você precisa conhecer, saber que Ele está dentro de você, saber que Ele pode salvar a sua vida, mas também pode lhe dar muita coisa ruim, muito evento ruim, se você não souber e não tiver esse conhecimento e não tiver o domínio sobre isso. Porque se você tiver só o conhecimento, não funciona, mas se você tiver o conhecimento e aplicar na sua vida, acabaram-se, melhor dizendo, as dificuldades, a escravidão, a humilhação, a busca por isso ou por aquilo, porque você, na verdade, você sabe plantar e você vai colher aquilo que planta conscientemente. Então, esse é o terceiro tipo de Deus, é um Deus fantástico, é uma espécie de miniatura do Deus cósmico, só que dentro de você. O Deus cósmico é tão sábio e tão inteligente que ele botou uma espécie de dispositivo de criação de vida dentro de você. Cristo dizia assim: quando quiserdes falar com o Pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta, apaga a tua luz e fala com Ele, que Ele lá no secreto responde às suas orações. Mas esse que está no secreto é justamente o Deus do reino dos céus, esse Deus que está no seu interior, que está dentro de você. Você é o templo dele. É por isso que você é tão importante dentro das três pessoas da Santíssima Trindade. Eu sou o professor Dimas Patriota. No próximo vídeo a gente já vai falar da série, a gente já vai falar na continuação da série da Santíssima Trindade. E esse vídeo que vem aí é talvez o vídeo mais importante dessa série, porque vai falar de você, como você é importante dentro do contexto da Santíssima Trindade. Se você aprender o conhecimento do próximo vídeo e colocar em prática, pode crer, nada segura você com relação ao seu desenvolvimento pessoal. Você não vai precisar se escravizar a ninguém, se humilhar a ninguém, você não vai precisar de correr atrás, de ficar preocupado com nada, porque você tem o controle e você vai aprender a controlar a sua vida de forma prática, objetiva, sincera. Você só precisa hoje de duas coisas de antemão: amor próprio e interesse. Sem esses dois ingredientes, fica muito difícil você dar o pontapé inicial. Então, fique comigo, se inscreva no canal, dê um like aí, clique no sininho para poder você receber as informações do YouTube e siga a série, tenha amor próprio, tenha interesse, porque eu garanto que isso pode salvar a sua vida. Vem comigo, eu estou colocando você frente a frente com a verdade.